Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 9, a parte de segunda-feira, falando sobre a diversidade de sacrifícios ou diversidade de ofertas. Quando as pessoas iam assim levar um cordeiro para remissão dos pecados, a pessoa tinha que falar do objetivo daquela oferta ou daquele sacrifício, tá? As ofertas ou os sacrifícios feitos pelo povo de Israel tinham, por exemplo, o objetivo de tirar a culpa do pecador. O pecador, ele deveria morrer. Em lugar disso, Deus então colocou a matança de animais, sacrifícios substitutivos, para que as pessoas pudessem, assim, estar olhando para aquele ritual como sendo um ritual que prefigurava Jesus Cristo na cruz, tomando os nossos pecados. Era uma parte da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Deus havia dado para eles a lei dos 10 mandamentos, dizendo para eles que aquela lei simbolizava a aliança que Deus estava fazendo com eles. Vimos ontem que o sacrifício significava um acordo entre duas partes. E muitas vezes era usada o sangue de animais e até mesmo parte de animais para simbolizar assim um acordo, uma aliança. Os pagãos utilizavam assim a matança de animais quando eles faziam alianças, significando o seguinte: isto é um pacto de sangue. Qualquer uma das partes que infringir, que derrubar, que deixar de cumprir a parte da aliança, vai morrer igual o animal. Isso era o que representava para os pagãos, aliança com sangue ou sacrifício. Para os judeus, pela ordem divina, o ritual do sacrifício simbolizava justamente uma remissão, uma substituição. Ou seja, a pessoa tinha que morrer, ele então trazia um substituto para morrer em lugar dele. Por isso que os sacrifícios, eles apontavam para Jesus Cristo. Não era um ritual assim, sem nenhum significado. Tinha um objetivo, para que as pessoas pudessem entender que Deus estava perdoando os pecados, garantindo o perdão através de Jesus na cruz. Não importava o tempo. Para Deus isso não importava. O que importava era a finalidade e era a intenção da pessoa em ficar livre do pecado. E, logicamente, a pessoa, depois daquele ritual, a pessoa se santificava, se consagrava para andar assim de maneira correta. Senão, teria que trazer de novo outro sacrifício. Então, logicamente, por uma questão econômica, as pessoas também elas faziam questão de andar direitinho, tá bom? O que acontecia no sacrifício é que a pessoa tinha que praticar. Ou seja, ela oferecia o sacrifício, mas tinha que fazer a prática. Ou seja, ela tinha que andar direitinho. Por isso Jesus disse para a mulher que ia ser apedrejada: olha, vai e não peques mais. Logicamente era impossível para uma pessoa não pecar mais. Mas Jesus queria dizer: se controle, faça o possível, peça ajuda a Deus para que você não peques mais. Para o paralítico curado, Jesus disse: olha, você tome cuidado para que não aconteça coisa pior para você. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Também era impossível uma pessoa, o paralítico, não pecar mais, né? Por isso Jesus Cristo até ampliou o conceito de alguns mandamentos, tipo assim: se você odiar o teu irmão, é como se estivesse matando. Se você olhar com intenção impura para uma pessoa, é como se estivesse adulterando. Então Jesus explicou esse significado mais amplo dos mandamentos por causa do conceito humano, do emocional, do sentimento humano, tá? Praticar aquilo que se prega ou praticar aquilo que a pessoa então se propôs a aceitar. Aceitou que o sacrifício era em seu favor, então a pessoa tinha que praticar. Na Índia, um missionário estava pregando, havia uma série de pessoas assentadas ali no auditório, e havia uma senhora que estava na frente, olhando para o missionário, e assim, muito interessado nas palavras dele, nos ensinos que ele estava ministrando. De repente a mulher levantou-se, foi até lá fora, e o missionário, enquanto pregava, ele percebeu que aquela mulher foi lá fora e conversou com 1, 2, 3 ajudantes dele. Depois a mulher voltou e assentou-se e escutou com mais atenção ainda. Depois que terminou ali o culto, aquela pregação, o missionário despediu as pessoas, mas na hora que aquela senhora passou, ele perguntou: escuta, posso fazer uma pergunta? A senhora estava ouvindo a pregação, de repente eu vi que a senhora saiu e eu percebi que a senhora foi conversar com os meus auxiliares. O que a senhora queria saber? Eu posso ajudar a senhora em alguma coisa?
Aí disse, não, missionário, é que o senhor estava falando sobre a pessoa ser assim, semelhante a Jesus, praticar o que Jesus ensinou. E eu fui perguntar para os seus auxiliares se o senhor praticava o que o senhor estava pregando. E eles me disseram que o senhor faz muito melhor. Então eu voltei para escutar o senhor, porque eu gosto muito de ouvir uma instrução de uma pessoa que pratica aquilo que ensina, aquilo que prega. O missionário ficou impressionado. Ele nunca havia tido uma ouvinte dessa forma, que checava aquilo que a pessoa estava ensinando. Quando a pessoa oferecia um sacrifício no antigo Israel, a pessoa, logicamente, era vista trazendo o cordeirinho, e obviamente, ao sair do santuário, as pessoas ficavam olhando. Depois as pessoas, com certeza, checavam assim visualmente que aquela pessoa tinha realmente ou estava em ordem. Havia na cidade um homem que era dono de uma serraria. Ele começou a usar de um artifício. Ele vendia toras de madeira de 1 metro. Geralmente eram toras de madeira para queimar assim nas lareiras e nos fornos, né? Mas as pessoas começaram a perceber que ele vendia toras de 90 centímetros como se fosse de 1 metro. E passou então a ser observado como uma pessoa desonesta. Então aquelas pessoas foram parando de comprar da serraria dele. Ele começou a perceber isso. Um dia o evangelho chegou na vida desse homem, ele se converteu. Mas ninguém sabia disso, somente algumas pessoas. E um dia, em um local assim de compra, em um bar, em um supermercado, uma pessoa disse, eu acho que eu vou lá na serraria daquele senhor comprar ali algumas toras de madeiras de 1 metro. Então um homem disse, não vá não, porque as toras de madeira deles são de 90 centímetros. Ele disse, não, as toras de madeira deles são de 1 metro. Não é possível, como é que o senhor sabe disso? É que agora aquele homem, ele se converteu, ele aceitou Jesus Cristo na vida. Então ele consertou essa situação. As toras de madeira deles são de 1 metro. Percebeu como as pessoas checam o nosso comportamento, depois que nós falamos que aceitamos Jesus na vida? Por isso o apóstolo Paulo, durante uma oração que ele fez para a igreja de Éfeso, ele pediu que Deus abençoasse a igreja dos Efésios, para que eles pudessem entender o amor de Jesus. O sacrifício que Jesus fez foi um sacrifício grandioso. Com o entendimento é possível a pessoa então ver Jesus como o grande sacrifício, o sacrifício perfeito, e a pessoa então dessa forma, ela coloca a vida em harmonia com a vontade divina. Por isso é a pergunta, durante a oração de Paulo na igreja de Éfeso, o que ele pediu a Deus pelos seus irmãos? A resposta está em Efésios 3, 14 a 19, que diz o seguinte, por causa disso, diz o apóstolo Paulo, eu me ponho de joelho diante do Pai nosso, do Senhor Jesus, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua graça ou da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender perfeitamente, junto com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E vocês conheçam o amor de Cristo, que supera todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude do Espírito de Deus. Então, para a pergunta, o que o apóstolo Paulo pediu para a igreja de Éfeso, para que Deus fizesse por eles? Resposta, o apóstolo Paulo pediu o poder do Espírito Santo para a vida deles. Pediu que Cristo habitasse nos corações e que eles fossem fundamentados no amor, para que pudessem compreender o amor de Cristo por eles, um amor sem igual. Paulo pediu, Senhor, por favor, dê compreensão a essas pessoas, para que elas entendam como foi grande o amor de Jesus por todos nós, o sacrifício perfeito, a oferta perfeita. Por isso o apóstolo Paulo fez essa oração. O amor de Cristo pelos pecadores é tão grandioso que ele deu a vida por todos os pecadores e cumpriu o que a lei exigia, ou seja, ser morto no lugar dos pecadores, garantindo dessa forma a salvação aos pecadores. O apóstolo Paulo queria que as pessoas entendessem esse amor glorioso e sacrificial, de maneira que as pessoas pudessem assim fazer distinção entre esse amor e aquilo que o mundo chamava de amor. Era um amor que poderia trazer fortalecimento espiritual pela presença de Cristo na vida das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, ele pediu a Deus que desse à igreja de Éfeso essa compreensão do amor. Compreendendo o amor de Jesus, a pessoa com certeza iria ter uma vida
de boa prática, uma vida que pudesse honrar a Deus, cumprindo a aliança que Jesus fez na cruz. Para entendermos todo esse amor que é tão abarcante, precisamos entender qual a finalidade das ofertas ou dos sacrifícios que eram feitos no antigo Israel. Havia 5 tipos de sacrifício. Por exemplo, havia o holocausto. O holocausto era uma oferta queimada, no qual toda a carne do animal deveria ser assada e deveria ser consumida no altar. Esse tipo de sacrifício representava Jesus Cristo, consumido por nós e a nosso favor. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem para morrer na cruz. Então, esse holocausto, que era consumido no altar, totalmente, uma ovelha tinha que ser assada no altar e ser consumida toda no altar. Representava Jesus sendo consumido para nos salvar. Havia outra oferta, era a oferta de cereais. Era um tipo de oferta que era uma demonstração da gratidão a Deus pelo sustento e representava Jesus, o pão da vida. Quando a pessoa trazia uma oferta de cereais, estava dizendo: eu agradeço a Deus pelo sustento da minha vida. E essa oferta representava Jesus, o pão do céu. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Representava Jesus a oferta de cereais. A terceira oferta, a oferta de sacrifício pacífico. A pessoa pergunta: por que uma oferta diferenciada? Uma oferta de sacrifício pacífico. Ele era feito assim, uma refeição com a comunidade de crentes e de amigos, celebrando a paz. Então, reunia-se várias pessoas em Israel, uma tribo, por exemplo, iam lá até o santuário e faziam esta oferta. Tudo ali era consumido e representava a paz. Jesus Cristo era a paz das pessoas e representava Jesus. Essa era a oferta de sacrifício pacífico. Era quando um grupo de pessoas ia até o santuário para fazer esta oferta. E ali eles então comiam a parte daquele sacrifício, como dizendo: nós estamos em paz. Simbolizava Jesus a paz, o príncipe da paz, aquele que traz paz ao mundo. Ou a paz para a vida do cristão. A quinta oferta, a quarta oferta é a oferta pelo pecado, a oferta de purificação. Esse tipo de oferta, através dessa oferta, os pecados da pessoa eram perdoados e a pessoa tinha a vida purificada. Representava Jesus na cruz, nos representando diante de Deus e purificando a nossa vida. Então, esse sacrifício, que era o sacrifício mais utilizado, era o quarto tipo de oferta. É uma oferta, assim, pela culpa do pecado, oferta, assim, de purificação. E a quinta oferta é chamada oferta pela culpa ou oferta de reparação. A pessoa tinha um problema com uma pessoa, lesava uma pessoa, por exemplo, matava um boi de uma pessoa sem querer, ou, por exemplo, estava fazendo um tipo de trabalho na terra, por exemplo, escapava, uma enxada e batia na cabeça de uma pessoa e feria a pessoa e a pessoa ficava sem poder ganhar o seu sustento. Então essa pessoa, ela fazia uma oferta de reparação. Ou seja, ela se apresentava ao sacerdote e dizia: eu cometi um deslize, cometi um problema, tive uma dificuldade, acabei acertando uma pessoa, acabei matando uma pessoa, tinha um boi que apareceu nas minhas terras, eu matei o boi e descobri que era de tal pessoa, eu estou aqui fazendo uma oferta de reparação. Restituía aquilo que havia lesado quando era possível, né? No caso de um ferimento, não tinha como a pessoa restituir. Então ele dizia: eu estou reparando esse meu erro. Então ele oferecia uma oferta de reparação. Simbolizava Jesus nos representando diante de Deus, porque nós não tínhamos como reparar nossa situação. Então Jesus é que fazia esse tipo de intermediação, e Jesus é que se apresentava diante de Deus e se apresenta hoje como simbolizando a oferta de reparação. Então perceba que os 5 tipos de oferta apontavam todos para Jesus. Os utensílios do santuário representavam Jesus Cristo também. Por isso, todo o simbolismo do santuário é um simbolismo muito rico em detalhes, porque apontavam para a pessoa de Jesus, para o ritual, todo o ritual do sacrifício apontava para Jesus na cruz do Calvário. E todo o seu trabalho, e depois ele ia fazer no céu como representante do ser humano. Por exemplo, o sacerdote representava Jesus Cristo, no céu se apresentando perante o Pai. Muito bem, a Bíblia ensina que os rituais de santuário mostravam
que além de aceitarmos Jesus como o nosso Salvador, nós precisamos nos alimentar de Jesus, precisamos compartilhar esse tipo de salvação. Era o tipo por exemplo, aquela oferta comunitária, tá? É a oferta de sacrifício pacífico, representando a paz. Então hoje, quando nós aceitamos Jesus na vida, e Jesus ele se torna a nossa bênção, a nossa paz, o nosso sustento, nós temos que expor isso para as pessoas também. Jesus entrou na minha vida, salvou a minha vida. Uma pessoa disse assim, como é que uma pessoa tão ruim como você se tornou uma pessoa tão boa e tão amável? Então a pessoa disse, é porque Jesus entrou na minha vida. Realmente eu era uma pessoa resmungona, eu era uma pessoa que era muito amarga, tudo que me acontecia na vida eu resmungava, mas Cristo entrou na minha vida e isso modificou a minha forma de ser, a minha forma de enxergar as pessoas. Perguntou-se a uma menininha, como é que você sabe que Jesus está na sua vida? Ela diz assim, porque antes eu corria atrás do pecado. Já era uma jovem, e ela dizia, agora eu corro do pecado. E eu coloquei Jesus no meu coração. Então antes o diabo vinha no meu coração, ele entrava e fazia festa. Agora Jesus está no meu coração. Então quando o diabo vem no meu coração e bate na porta do meu coração, quem é que abre a porta? É Jesus que abre a porta. E o diabo diz, desculpa, bati em porta errada. E ele vai embora. E Jesus fica em minha vida. Por isso, as ofertas eram tão importantes. Havia diversidade de ofertas. Que Deus nos abençoe, possamos ter entendido que Jesus representava todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, representava o Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele se tornou a oferta, o sacrifício perfeito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo fez da sua vida uma vida de sacrifício e nos representou morrendo na cruz. Nós aceitamos esse sacrifício e queremos colocar a nossa vida em harmonia com sua vontade. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a guardarmos os seus mandamentos como o Senhor deseja. Perdoe-nos que temos falhado, nos dê força e resistência em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada. Segunda-feira não é fácil, né? Mas Deus vai nos abençoar para superarmos mais esse dia. Um dia com vida, um dia com saúde. Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém.